Exemplo número 1. É dada uma série e o nosso objetivo é descobrir se essa série converge ou diverge. Para isso, vamos utilizar o único recurso que por enquanto está à nossa disposição, a definição de série convergente. É importante que eu diga que o uso da definição para decidir se uma série converge ou diverge pode não ser o melhor caminho. Neste exemplo em particular, o uso da definição vai funcionar. Mas de um modo geral, quando você se depara com uma série e quer decidir ou descobrir se ela converge ou diverge, você vai ter que utilizar algumas técnicas, alguns critérios de convergência ou divergência. Outra coisa que pode te ajudar bastante a resolver esse tipo de problema é olhar para a série em questão e identificar que ela é de um formato específico. Por exemplo, você pode olhar para a série e perceber, não, aquela série ali é uma série geométrica. E aí, quando você identifica isso, você consegue decidir facilmente se ela converge ou diverge. A propósito, esse tipo de série, a famosa série geométrica, é uma série bem específica. A gente vai ter uma aula somente para estudar série geométrica. Essa daqui em questão não é uma série geométrica, então vamos ao que interessa, usar a definição. Bem, quando você tem uma série, a gente sabe que uma série é uma soma infinita, né? Então, a princípio, a gente pode pensar em listar os termos aqui. Não é obrigatório, mas eu vou fazer. O primeiro termo, eu vou fazer n igual a 1, então eu vou ter aqui 1 e aqui 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho meio, a primeira parcela é meio. A segunda parcela, eu vou fazer n igual a 2. Então, eu vou ter 1 sobre 2 vezes 2 mais 1, 2 vezes 3. Aqui eu tenho 1 sexto. Mais a terceira parcela, o n é 3, então vai ficar 1 sobre 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 4 vai dar 1 sobre 12. E aí vai. Reticências, passa pela enésima parcela, que é 1 sobre n vezes n mais 1, e isso vai para sempre, ok? É uma soma com infinitos termos. Só que a gente viu na primeira parte da aula que, então se você tem uma série aqui, somatório de AN, com n variando de 1 a infinito. Então, para você descobrir se essa série de fato tem um valor, você tem que calcular o limite do Sn, que eu vou lembrar daqui a pouquinho o que é o Sn, com n tendendo para infinito. Se o limite do Sn for um número, esse número vai ser o valor da série. Se o limite do Sn não existir ou for infinito, aí não será igual ao valor da série, até porque a série não terá um valor, será uma série divergente, ok? Então vamos calcular o Sn. O Sn é muito simples. A série ela tem infinitas parcelas. O Sn você vai somar da primeira até a enésima. Ou seja, são as n primeiras parcelas nesse caso aqui, porque está começando de 1. Então, o que é o Sn para essa série aqui? Vamos calcular primeiro o Sn. Depois tem que calcular o limite do Sn. Então, o Sn vai ser meio, que é a primeira, mais 1 sexto, mais 1 sobre 12. Em algum momento eu tenho que parar para colocar as reticências, mais até chegar à parcela de ordem n. Então, isso daqui é a nossa sequência das somas parciais. Sn é a sequência das somas parciais. Então, isso daqui é a soma parcial de ordem n. E o próximo passo é calcular o limite disso com n tendendo para o infinito. Então, vamos fazer isso. O limite do Sn, a gente nem precisa escrever que é no infinito, porque a gente já sabe que nesse contexto todos os limites são no infinito. Aí, isso daqui vai ficar o limite dessa soma aqui. Meio, mais 1 sexto, mais... Vou até poupar vocês, vou colocar a reticência logo aqui. E aqui vamos até a enésima, n mais 1. Esse limite aqui, do jeito que está escrito aqui, você não vai conseguir calcular. Você pode tentar fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e você não vai conseguir calcular. Aí, neste caso, tem uma estratégia. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo geral aqui
e vou fazer uma decomposição desse termo geral. Eu vou utilizar uma técnica já conhecida que você aprendeu no curso de integral, que é a decomposição de uma fração em frações parciais. Ok? Então, esse 1 sobre n vezes n mais 1, isso daqui, é fácil ver que isso daqui é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E aí o que é que acontece? Quando a gente faz isso, a nossa série que foi dada lá no início, a gente pode reescrever ela. A nossa série, que é somatório de 1 sobre n vezes n mais 1, agora ela passa a ser somatório. No lugar desse 1 sobre n vezes n mais 1, eu vou escrever exatamente isso, porque é igual. Então vai ser 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. E aí o próximo passo é o seguinte, novamente eu vou calcular o limite do Sn, porque por esse caminho a gente não consegue calcular o limite do jeito que está aqui. Mas quando a gente fizer essa decomposição, algo mágico vai acontecer, certo? Então vamos fazer o seguinte, vou calcular de novo o Sn, só que em vez de calcular o Sn por aqui, eu vou olhar para aqui. Então vamos lá, Sn. O Sn é o que? A soma das n primeiras parcelas. Então, isso daqui é a parcela de ordem n. Então, para achar a primeira, basta fazer n igual a 1. Então, vai ficar 1 sobre 1, né? Porque o n é 1, menos 1 sobre 1 mais 1, que é 1 sobre 2. Ok? Isso daqui é a primeira parcela. Eu vou até colocar entre parênteses aqui para separar. Isso aqui é a primeira parcela, é o A1. Vamos para a segunda parcela. Agora o n é 2. Então, o que é que vai acontecer? Isso daqui vai ficar 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 mais 1, ou seja, 1/3. Mas, vamos agora à terceira parcela. Agora o n é 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 menos 1 sobre 3 mais 1, 1/4. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ó. 1 menos meio, meio menos 1/3, 1/3 menos 1/4. Na próxima vai ser 1/4 menos 1/5. Na próxima, 1/5 menos 1/6. 1/6 menos 1/7. 1/7 menos 1/8 e por aí vai. Então eu vou colocar reticências aqui. Mais. E aí permita-me, vai ser importante isso. A gente tem que ir até a parcela de ordem n. Só que quando a gente chega na parcela de ordem n, antes a gente tem que escrever a parcela de ordem n menos 1. Ok? Então, olhe bem, essa é a parcela de índice n. Qual seria a parcela de índice n menos 1? É só, no lugar do n, colocar n menos 1. Então, vai ficar como? 1 sobre n menos 1. Então, se aqui for n menos 1, a próxima vai ser n, menos 1 sobre n. Separo. E agora vamos, de fato, à última, que é a enésima. Isso daqui é o termo de ordem n. Então, vai ficar 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Quase não deu aqui. Pronto. Beleza. Então, olhe bem. Só para você entender o que eu fiz. Lembre que o meu Sn, a primeira parcela era meio. E isso daqui continua sendo a primeira parcela. 1 menos meio é meio. Então, o meio que estava aqui, continua aqui. Só que o que foi que eu fiz? Eu peguei esse meio e decompus como uma subtração de frações. Olha a segunda parcela, 1/6. Eu garanto a você que 1/6 continua aqui. Eu apenas escrevi 1/6 decomposto como uma subtração de frações. Se você tirar aqui o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, que é 6, e fizer essa subtração aqui de frações, eu aposto minha coleção de figurinhas das meninas superpoderosas que você vai encontrar aqui 1/6. A outra parcela é 1 sobre 12. 1 sobre 12 está aqui. Eu não fiz mágica nenhuma. Eu apenas escrevi uma coisa de uma maneira diferente. Se você fizer essa soma de frações aqui, ou melhor, essa subtração, vai encontrar 1 sobre 12. Ok? Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está aqui, só que de uma forma diferente. Perfeito? Só que dessa forma que eu acabei de escrever, como eu disse, algo mágico vai acontecer. Esse menos meio vai cancelar com meio. Esse menos 1/3 cancela com 1/3. Esse menos 1/4
cancela com a parcela que eu não escrevi aqui, mas que está aqui. Menos 1/4 vai cortar com 1/4. 1/4. Esse 1 sobre n menos 1 certamente cancela-se com a anterior que eu não escrevi. Menos 1 sobre n cancela com 1 sobre n. Então, de todas essas frações que apareceram aqui, as únicas que não serão canceladas serão a primeira e a última. Ou seja, o nosso Sn, quando a gente fez essa decomposição, ele se transformou como mágica em 1 menos 1 sobre n mais 1. E toda a série do planeta, toda a série convergente tem que ser o limite do Sn. Então, se esse limite do Sn der 10, o valor da série é 10, ok? Então, a gente precisa calcular o limite do Sn. Como o nosso Sn está aqui, o próximo passo é: qual é o limite do Sn quando n tende para infinito? O limite do Sn. O Sn é 1 menos 1 sobre n mais 1. Limite de uma constante é a própria constante, menos. Agora eu vou fazer o n tender para o infinito aqui. O numerador está fixo em 1 e o denominador está indo para o infinito. Então, já que esse denominador, nós temos a capacidade de fazer com que ele assuma valores arbitrariamente grandes, o que é que vai acontecer com a fração? Ela vai tender para zero, né? Então, o limite de 1 sobre n mais 1, quando n tende para o infinito, vai ser zero. Então, esse limite aqui é zero. 1 menos 0 dá 1. Como o limite do Sn é 1, o limite do Sn é 1, então chegamos à conclusão que o limite do Sn é igual a 1. Isso implica que o valor da série dada, ou seja, a série que foi dada, que é 1 sobre n vezes n mais 1, aí eu escrevi no formato que ela veio. Essa série, o valor dela é exatamente 1. Qualquer série convergente, ela vai ser igual ao limite da sequência das somas parciais, que é o Sn. Então, como o limite do Sn deu 1, o valor da série é 1.